Estamos no Ventando a Verdade de Volta. É um programa conduzido por mim, eu sou Valdilene, e nós estamos hoje no segundo capítulo de uma análise que pretende ser lendária sobre o problema, o que está ocorrendo, a chamada causa palestina, o conflito israelo-palestino lá no Oriente Médio. Eu, no primeiro capítulo, eu fiz algumas considerações iniciais e disse por que eu priorizei esse assunto para fazer análise no nosso canal, né? Aquele velho objetivo desde o primeiro programa. Então, eu gostaria de sugerir a você que está vindo pela primeira vez a se inscrever, apertar a sinetinha para receber os alertas dos novos programas e assistir os primeiros programas, onde você vai entender as razões, os objetivos que a gente pretende chegar com as análises que a gente faz nos nossos diversos programas que vai ser, de agora em diante, capitulados, né? Em capítulos, programas curtos. Pois bem, feito essa coisa, no primeiro capítulo da análise sobre a Palestina, eu já expliquei as razões porque a gente vai manusear esses fatos agora, né? Pois bem, então vamos lá. O que é a Palestina? Onde fica a Palestina? Quem está na Palestina? Quem estava na Palestina? Quem ficou na Palestina? A gente poderia começar com essas perguntas. Porque na realidade é o começo de tudo, não é? Então vamos lá. Olha só, a Palestina é uma área, uma faixa de terra que fica no extremo oriente do mar Mediterrâneo, a chamada Ásia Menor. É uma região onde, no mundo ocidental, né, na cultura helênica ocidental, mundo greco-romano, se concebe que foi os primeiros lugares habitados, né? Nós vamos entender rapidamente como é que essa coisa se deu. Só para vocês terem uma ideia, na Palestina, em torno de 11 mil anos atrás, 11 mil anos, 9 mil anos antes de Cristo, já existia civilização, já existia povoações, cidade, vilarejo sedentária, né? Eu digo, vilarejo que não era fruto só do acampamento nômade. A cidade de Jericó, por exemplo, a cidade que, segundo consta os estudos arqueológicos, está em torno de 11 mil anos, né? 11 mil anos, de 10 mil, 11 mil anos, ou seja, de 8 mil antes de Cristo para lá. É uma cidade que já existia como cidade, como povoação. E essa Palestina, ela é uma área que já foi disputada. Sucessivamente, impérios se sobrepõem no tempo, um sobre o outro. Vai saindo, chega o outro. É um ocupando o lugar do outro. À medida que os impérios foram se sucedendo na história do mundo ocidental, a região da Palestina era vitimada. Então ela sucessivamente viveu de ocupações imperiais. Na Palestina, é uma região, essa faixa de terra que é da Síria, do sul da Síria, até a região da fronteira com o Egito, ali nas margens do mar Mediterrâneo, sul do Líbano, e ao lado da margem esquerda do Rio Jordão, ou seja, a área da faixa da Cisjordânia, que hoje é chamada Cisjordânia ocupada. Então, do Rio Jordão ao mar Mediterrâneo. É uma faixa de terra que foi ocupada, era ocupada pelos cananeus, né? Então, por isso era chamada de Canaã. Então, era habitada originalmente, há 11 mil anos atrás, por povos que a gente chama de ancestrais dos atuais palestinos. Eram os cananeus e os filisteus. Os filisteus ali naquela área onde hoje a gente chama que é a faixa de Gaza, né? A região ali que faz limite com um pedaço do Egito, né? A área da Península Arábica. Pois eram os cananeus e filisteus ali, ancestrais de um grupo étnico hoje que a gente chama de palestino. O começo de todo esse processo, como se dá? Quem foi os primeiros hebreus aí para aquela região? Quando a gente fala hebreu, nós vamos falar hebreu
porque historicamente, no tempo, hebreus, israelitas e judeus são nomes que foram mudando com o tempo para o mesmo povo, não é isso? Então, um momento histórico é chamado de hebreu, no momento seguinte chamado de israelita e no momento, por último, chamado de judeu. Todos o mesmo povo. Um povo de origem semita, né? E é onde é que começa a nossa história que a gente está falando. Ora, se há 9.000 anos antes de Cristo, a região da Palestina era ocupada pelos ancestrais dos palestinos atuais, o que ocorre? Como chegaram os povos semitas para aquela região? Vamos lá para o primeiro pedaço, na Torá, né? Pentateuco, os 5 primeiros livros do judaísmo, da Bíblia do Antigo Testamento, que é o livro sagrado do judaísmo. Um cidadão chamado Abraão morava era da região da Caldeia. E a Caldeia, a gente vai ver depois, quando estudar, fica na Mesopotâmia, a região da Mesopotâmia, que também ficou posteriormente o Império Babilônico. Então, sobre a mesma área, que praticamente a mesma área de influência, era a Caldeia, que é da Mesopotâmia, que é o geral, e dentro desse espaço da Mesopotâmia e Caldeia existia o Império Babilônico, que a gente vai falar muito dele posteriormente. Mas o que é importante dizer é, esse povo, esse jovem semita, que era da região de Ur, na Caldeia, resolve fazer uma viagem como nômade, era um grupo nômade, as familiares deles e tal, e resolveu se dirigir para uma chamada Terra Prometida. O que é uma Terra Prometida? Que era a Canaã, ou seja, a Palestina. É chamado de Terra Prometida fruto de um evento que os livros sagrados contam, a Torá, que era uma aliança com o Deus deles. Então, Abraão é o pai das 3 religiões monoteístas do mundo ocidental, mas a primeira é o judaísmo. Então, uma relação, conta o mito, né, um certo mito, que houve uma relação de compromisso, né, uma aliança entre Deus, o Deus do Abraão, o Jeová, o Deus que fundou o judaísmo, e aonde ele se comprometeu a ir para um lugar, fundar uma nação que seria o povo desse Deus, né? E aí ele vai. Então, família, tudo, teve um evento do sacrifício holocausto, né, do filho Isaac e tal. Então, quem leu, quem conhece o Pentateuco sabe como é que é essa história. Então, o semita viaja, era nômade, né, acampava no lugar, criava as ovelhas, pastoreava e plantava algumas sementes. O tempo mudava, ele ia para outro lugar e ali passava 50 anos em outro lugar, depois 20 anos em outro lugar e assim sucessivamente. Era um povo nômade, né? Os primeiros semitas eram nômades. Diferentemente dos palestinos, dos cananeus que já se encontravam em Canaã, que já eram estabilizados, já viviam estabilizados, né? Não viviam como nômades. Os semitas não, vieram como uma viagem eterna. Então se dirige para Canaã. O que ocorre com Canaã? Ele chega lá, isso é em torno de 20 séculos antes de Cristo. Quando ele se arranja lá, uns conflitos, coisa pequena e tal, mas a verdade é, ele chegou sem problema e arranjou lá. Ficou lá um bom tempo e logo em seguida houve um problema de clima, né? E o clima fez com que os descendentes de Abraão, já no caso já seria neto, né? Já eram Israel, porque já tinha nascido Jacó, que é filho de Isaac. Jacó já tinha feito um compromisso com o Deus de Israel e trocou de nome, em vez de Jacó passou a se chamar Israel. E de Israel nasceu, era para descender as chamadas 12 tribos de Israel, quer dizer, era para ser filhas desse patriarca. Só que
o que ocorreu? Com o conflito de clima, com a situação de clima na região da Palestina, eles viajaram descendo no rumo do Rio Nilo, desceram, passaram pela faixa de Gaza e foram no rumo do Egito, porque o Egito, o clima era propício para o que eles queriam. Por quê? Porque o rio Nilo, Heródoto, né, diz que o Nilo é o pai da humanidade. O Nilo tinha uma curiosidade, ainda tem, obviamente, que é quando há cheia, as águas se derramam pelas margens, né? Existe um vale ali que ele se derrama. Quando seca, volta a água para o leito do rio, fica um humus, uma coisa muito útil para a agricultura. Facilita, não tem lugar melhor no mundo, naquela região o melhor lugar que tem, são as margens do Nilo para plantar. E aí os semitas, agora israelitas, descobriram isso e foram para lá e ficaram lá. Então ficaram lá um bom tempo, gerações e gerações. Quando começaram a crescer a população, o pessoal no Egito começou a questionar, a achar estranho, né? Olha, há conflitos agora, os egípcios e os israelenses estão em conflito porque estão com medo dele tomar de conta da terra dos egípcios. Então, inventou o faraó de mandar embora os israelenses. Mas aí, os hebreus, né? Mas aí, o que ocorre? Nós temos nesse entreveiro, em torno do século XII a.C., nós temos aí o papel de uma figura, que aí vamos para o Pentateuco de novo, né? A pessoa que escreveu o Pentateuco, Moisés. Então Moisés aparece lá no livro sagrado e diz, olha, o meu povo era escravo no Egito e eu vou libertar o povo que é escravo e tal. Nada historicamente confirma esta história, né? Então, como é o mito do Éden, como é o mito do Abraão e etc, é mais um mito, que é uma história que não conseguiu se comprovar na realidade. Porque na realidade mesmo, o povo hebreu cresceu muito, a população hebreia aqueceu dentro de um país que não era deles, e aí começou a fazer as vezes de dono do Egito. E aí os egípcios reagiram a isso. A história da escravidão, ela é uma história sem confirmação. Mas é verdade que os egípcios, que os hebreus foram para o Egito? O que levou os hebreus para o Egito? A necessidade, a crise climática na Palestina e a necessidade de sobrevivência. Para eles não fazia diferença porque eles continuavam sendo um povo muito nômade, caminhar. Na volta para casa, quando saiu do Egito, segundo a lenda, passaram 40 anos caminhando no deserto. Eles adoravam caminhar. Talvez por isso a gente não tenha na história uma coisa assim, cedular, com o nome civilização judia. A gente tem civilização persa, civilização egípcia, civilização romana, civilização e etc, grega. Mas não tem assim a civilização hebraica. Não tem assim, porque isso pressupõe uma parada em algum lugar para se construir alguma coisa, não é? E aí você não vê, não tem as coisas, não é preconceito, não é nada, é só uma constatação. Pois bem, aí o que ocorre? O nosso amigo Moisés, século XII a.C., segundo o que está no Pentateuco, foi lá, a mando de Deus, era um gago, a mando de Deus foi desafiar o faraó, jogar umas pragas no Egito para libertar o povo para sair. Mas a história conta que o faraó quis expulsar, quis arrancar eles de lá, mandar embora. Então a história foi contada, a história é uma coisa, o que está no Pentateuco é outra coisa. Mas vamos considerar, uma coisa é certa, eles foram para lá, pelos idos do século XII saíram, eles viveram lá, deixaram remanescentes lá,
ficaram remanescentes lá, porque sempre ficava e tal. E aí foram de volta para um caminho que ele chamou de busca de novo da Terra Prometida. Voltou aí de novo para a Terra Prometida. Qual é a Terra Prometida? Canaã. A Terra Prometida é exatamente a Palestina. Então, o que ocorre? Nesse momento, quando voltam para a Palestina, se organizam, tem os conflitos. Tem inclusive um cerco na cidade de Jericó, conduzido por Josué, já não era mais Moisés, onde uma carnificina idêntica à que está sendo feita com os palestinos agora, foi feita na cidade. Entendeu? Era uma cidade que eu falei, a mais antiga povoação, o mais antigo povoamento do mundo ocidental é exatamente a cidade de Jericó, segundo os estudos arqueológicos. Pois bem, pois o Josué veio, entrou e tal, e cercou a cidade. O livro de Josué conta a história como foi, né? Era a espada na barriga das crianças, e etc, etc, porque estavam indo buscar a terra que Deus dizia que era deles, e era a terra prometida. Bom, nós vamos ficando aqui nesta coisa que é o retorno de Moisés com o povo para a terra prometida, ou seja, a terra onde viviam os palestinos, que nunca deixaram de sair, nunca saíram de lá. E nós vamos ficando nessa fase, e a gente continua no próximo capítulo. Eu vou deixar vocês aí com uma musiquinha do W Pueblo e pedir que quem não se inscreveu, que se inscreva, assinale o sininho para receber quando tiver um novo vídeo no ar, né, postado, e vá lá e veja os outros vídeos também do canal, beleza? Um abraço e até o próximo encontro. A fonte secando nem peixe nem pão, uma flor murchando, primavera já é, um canto chorando memórias de Antão, o sono chegando, existência efêmera, e o sol poente a estender a sombra, o corpo inocente sob a alfombra, quem te desejar descansa em paz, Guarani Kaiowá, marcando lugar, rua que jaz, Guarani Kaiowá. Papapararara, tatatarara, papapararara, a fonte secando nem peixe nem pão, uma flor murchando, primavera já é, o choro cantando memórias de Antão, o sono chegando, existência efêmera, e o sol poente a estender a sombra, o corpo inocente sob a alfombra, vem te desejar descansa em paz, Guarani Kaiowá, marcando lugar, rua que jaz,
Kaiowá. Vim te desejar, descansa em paz, Guarani Kaiowá.